Definitivamente me explique quais são as diferenças entre as duas tutelas de urgência, ou seja, entre a tutela cautelar ou assecuratória e a tutela antecipada, que tem a característica de ser satisfativa. É isso que eu vou fazer aqui. Seja bem-vindo ao meu canal. Essa é a Semana das Tutelas Provisórias e em cada dia nós estamos tratando de uma das suas espécies, das características, das distinções entre elas. E se você está assistindo esse vídeo e não assistiu aos demais, eu convido para fazê-lo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bem-vindo ao meu canal, eu sou o professor Birajara e aqui eu compartilho décadas de experiência como advogado e é uma satisfação tê-lo aqui. Como eu falei no início, nós vamos tratar das espécies das tutelas provisórias e você vai acompanhar aqui, ao longo desse vídeo, pontos importantes, inclusive práticos, a respeito da tutela antecipada e da tutela cautelar. Para iniciar a nossa conversa, eu vou mostrar agora exemplos práticos aqui na tela de tutelas provisórias de urgência, começando pela tutela antecipada. Então, eu coloco aqui um exemplo na tela de tutela antecipada em plano de saúde, em que, portanto, o juízo ou o tribunal determinou que fosse cumprida determinada obrigação de fazer, consistente em autorizar alguma cirurgia ou autorizar, né, ou mesmo custear algum medicamento. E porque, afinal de contas, essa tutela aqui é uma tutela antecipada? Vamos ver isso. Mas antes, eu vou pedir um like para você, um compartilhamento ao final, que você vá dando ideias de vídeos aqui nos comentários para enriquecer nosso canal e eu continuar aqui atendendo exatamente ao que você, profissional do direito ou estagiário, está interessado em ouvir nesse canal. E é claro, se você ainda não é inscrito, faça isso, por favor, né? Então, outro exemplo que coloco aqui agora é um exemplo de cautelar. Então, como você vai ver aqui, esse é um exemplo de tutela assecuratória, de tutela eminentemente instrumental. O que o juízo quer com esse exemplo aqui é tão somente assegurar o resultado útil do processo. E essa tutela, portanto, não é uma tutela satisfativa. E agora eu vou começar a explicar o porquê disso. Antes de fazermos as distinções, de maneira a você entender os porquês desses julgados que eu acabei de apresentar para vocês, saiba o seguinte: ambas as tutelas provisórias, seja a satisfativa, seja a cautelar, tem os seus requisitos no artigo 300 do CPC. No entanto, apesar de, por estarem no mesmo dispositivo, dá a entender, eventualmente pode nos induzir a achar que os requisitos são rigorosamente os mesmos, não são. Pelo contrário, existem distinções notáveis, inclusive conhecer isso vai ajudá-lo a fazer uma boa utilização prática dessas tutelas ou mesmo acertar aí no seu concurso, eventualmente na sua prova de OAB, já que é um tema que é cobrado constantemente em provas de todo tipo. Inclusive, se for o seu caso, na sua própria prova de graduação, você que esteja ali estudando, por exemplo, teoria geral do processo ou teoria do processo, né, ou fase de conhecimento, procedimento comum, que usualmente a gente chama até de processo de conhecimento. E então, vamos aqui, em primeiro lugar, entender a diferença entre eles e, em segundo lugar, entender os requisitos de cada uma delas. Fique até o final desse vídeo para você não perder
essa explicação que não vai demorar mais do que 8, 9 minutos, que pode transformar a sua prática na advocacia ou mesmo fazer você acertar aquela questão na prova que pode fazer toda a diferença para você naquele momento. Tutela antecipada, portanto, vamos às distinções. Tutela antecipada, portanto, é uma tutela, como já está inclusive escrito aqui na tela, é uma tutela de natureza satisfativa. E conforme toda a grande doutrina nos traz de conceito, tutela antecipada significa, em síntese, a antecipação dos efeitos do próprio objeto da ação. O que significa dizer, por exemplo, que se eu apresentei um pedido como objeto da ação, ou um dos objetos, um pedido de obrigação de fazer, por exemplo, de reestabelecimento de um plano de saúde, e, no entanto, eu atendo aos requisitos para receber essa tutela no curso do processo ou mesmo liminarmente, isso significa que a tutela antecipada será caracterizada por satisfazer antecipadamente, isto é, no curso do processo, antes do seu trânsito em julgado, satisfazer antecipadamente aquela própria obrigação de fazer, que a princípio só viria ao final. Existe, portanto, um critério bastante prático, sempre presente, para você identificar uma tutela antecipada. O objeto da ação, como por exemplo uma obrigação de fazer, ou uma indenização, ou até mesmo um divórcio também pode acontecer, o objeto da ação tem a sua satisfação antecipada no próprio curso do processo. E a respeito disso se costuma dizer que o que é antecipado são os efeitos do objeto da ação, tendo em vista que a procedência, o acolhimento integral desse próprio pedido só virá mesmo ao final por uma cognição exauriente em sentença. Dessa maneira, enfim, repito, a tutela é chamada de antecipada porque está havendo uma satisfação antecipada, isto é, no curso do processo, daquele pleito que constitui o próprio objeto da ação. Como, por exemplo, alguém que faz jus à indenização por danos materiais e, por atender aos requisitos da tutela antecipada, merece receber o valor da indenização desde logo, como, por exemplo, pode acontecer com o acidente do avião da Voipes, em que, dependendo dos requisitos, o pleito indenizatório, ou parte dele, pode ser satisfeito desde logo em uma tutela antecipada, desde que se atenda aos requisitos de que já vamos tratar. Por outro lado, a tutela cautelar é